Boa noite, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Victor da Trinity. Fala, galera! Desculpa te cortar, Vitão. Murilo da Gizma também, antes dele me apresentar, que eu já sou enxerido, eu já falo mesmo, vou falar pelos cotovelos hoje. Hoje a gente vai falar de estudos na Alemanha, então para quem tem interesse em fazer curso superior na Alemanha, fica aí na live que a gente vai contar tudo sobre a Alemanha, principalmente o Murilo, que é especialista nisso. E aí, Murilo, conta um pouquinho aonde você trabalha, o que você faz. Beleza, vamos lá. Galera, como eu já falei, meu nome é Murilo, sou representante comercial da Gizma Business School, que é uma instituição da Alemanha, e a gente oferece diversos programas que a gente vai contar aqui durante essa live, e a gente vai falar todos os benefícios da Alemanha, o porquê ir para a Alemanha, vamos desmistificar esse medo de a gente tem que falar só inglês ou a gente tem que falar só espanhol, vamos partir para uma coisa nova, então a gente está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, quem tiver de dúvida, vai deixando aí que a gente vai respondendo para vocês. Isso, vai mandando pergunta aí que a gente vai respondendo, a nossa produção vai falando aqui com a gente e a gente vai respondendo vocês. E para começar, acho que a principal pergunta que todo mundo faz, por que eu devo ir para a Alemanha, por exemplo, para fazer um curso superior? Da onde que veio essa ideia? Boa. Vamos lá, primeiro vamos falar do país, a Alemanha, né? Bom, não tem nem que falar que é um país de primeiro mundo, que é uma qualidade de vida incrível. Bom, vocês já estiveram lá, vocês sabem, vocês podem passar também uma vivência muito mais forte para os estudantes conforme eles vão vindo aqui. É um país que tem a quarta melhor economia de qualidade alta, então eles sempre precisam de mão de obra qualificada lá. É um país que dá a oportunidade de você emigrar, diferente de outros países, inclusive na Europa, que são muito mais difíceis. A Alemanha te dá uma grande oportunidade de migrar. Então, basicamente, se você tem interesse em fazer um curso superior, sendo graduação ou pós-graduação, e tem interesse de ficar no país depois, a Alemanha é um bom destino. Exatamente. É um bom destino, dentre outros benefícios que a gente vai falar aqui, como, por exemplo, você pode estudar de graça na Alemanha. Você ouviu direito. De graça. De graça. De graça. Não é assim, não, mas eu vou... Isso não é mentira, gente. Deu a louca no gerente lá na Alemanha, ele falou, bicho, preciso de gente aqui. Obviamente que tem todo um caminho a ser seguido. Exatamente. É um caminho que a gente vai falar aqui, mas é super possível. Nós temos diversos alunos brasileiros lá nas nossas instituições e uma boa parte deles já conseguiu a aplicação já nas universidades públicas gratuitas na Alemanha. Então, falando um pouquinho disso, que pode estudar de graça e tal, mas a Gizma oferece o que para os alunos? O que vocês têm para oferecer lá? Qual tipo de programa? Boa. Eu vou de graça direto daqui do Brasil, eu preciso saber alemão, vamos falar dessa parte em si. Legal. Vamos lá. Então, nós temos alguns programas que a gente trabalha, tá, para os nossos estudantes que a gente oferece. Primeiro programa que eu vou colocar primeiro para depois a gente focar mais no outro, que vai ser o mais interessante. O primeiro programa é uma educação superior que você pode fazer para pós-graduação ou uma graduação em inglês. Certo. Daí não é um estudo gratuito, tá? Aí vão ser nas nossas universidades que você vai fazer uma instituição em inglês e pago. Então tá? não precisa ter alemão para fazer essa parte aí que é um curso de graduação ou pós-graduação pago? Não, você pode ir só com inglês, obviamente você precisa ter um certificado do IELTS e tudo vai depender da nota de acordo com o curso que você escolher, mas você pode, daí você vai ter em Berlim, em Hannover e em Hamburgo também. Então, para quem já tem inglês fluente e quer fazer uma graduação, pode ser na Alemanha, porque na Alemanha eles têm cursos ministrados em inglês. Exato. Então, se você tem interesse em fazer uma pós-graduação no exterior, está pensando em Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, você pode ter uma outra opção também que é a Alemanha. Exatamente. E também lembrando, pessoal, que principalmente em Berlim, né, Hannover e Hamburgo não tanto, mas em Berlim, grande parte da população fala inglês. Então o pessoal já tem a cultura de falar inglês desde muito novo. Então não vai ser um país que você vai passar, ou melhor, não vai ser uma cidade que você vai passar tanta necessidade se você for só falando inglês. Os outros dois programas que a gente tem, na verdade é um programa dividido em dois, que é o que a gente chama de UPP, que é University Pathway Program. Tá, o que é o Pathway? O Pathway, basicamente, ele vai te preparar para você fazer uma universidade, ele vai te preparar para falar o idioma e para aí sim você conseguir aplicar na universidade. Então, como se fosse um caminho para você chegar até a graduação ou pós-graduação. Exatamente. E por que eles são divididos em dois? O primeiro é para estudantes que finalizaram o ensino médio aqui no Brasil e tem pelo menos mais um ano de universidade, ou obviamente a universidade completa. Esse estudante ele vai direto para fazer o Pathway
onde desse PEFO ele vai já aplicar para uma universidade direto. Mesmo não tendo terminado a graduação, por exemplo, ele começou, sei lá, a fazer História da Arte, aí acabou no primeiro ano e ele não quis mais. Exatamente, ele tem que ter um ano. Por quê? Aqui no Brasil, o nosso ensino médio ele tem um ano a menos do que em outros países, incluindo a Alemanha. Certo. Então, esse um ano de universidade seria um compensador, entre aspas, desse último ano de high school deles. Então, por exemplo, o curso que ele fez aqui, ele não gostou, não necessariamente ele precisa continuar o curso lá. Pode ser um curso de qualquer outra área. Não, necessariamente. Exatamente. Legal. Exatamente. Então, se você começou um curso aqui no Brasil e não gostou de fazer esse curso, não tem problema nenhum. Ele já conta como um ano de graduação para você conseguir entrar na graduação diretamente lá depois do PEF. É basicamente isso. Basicamente isso. Então, esse é a primeira ramificação do nosso PEF. Que esse é o que a maioria dos alunos fazem, né? A maioria. Mas agora também tem uma galera muito grande que está fazendo o que? Sai direto do ensino médio e já quer ir para lá. Daí a gente entra num outro pathway que vai ser um preparatório para o Student College. O que é o Student College? É um Foundation Year. O que é um Foundation Year? O Foundation Year é exatamente esse um ano que você deixou de fazer aqui no ensino médio, que lá são 4, aqui são 3. Esse vai ser um ano que você vai fazer a mais para compensar. Então a gente faz um preparatório para o Student College. O nosso programa não é o Student College, ele é um preparatório. Então você vai aprender o alemão, você vai aprender como entrar no Student College e você vai ficar preparado para aplicar para o Student College. O Student College, só para ficar claro também, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem e tem que saber. Você tem o Student College público e o privado. Certo. Tá? Então, não necessariamente você vai conseguir de cara ir para o público. Grande maioria dos nossos estudantes estão conseguindo fazer a aplicação, estão indo. Mas não é garantido. Não é garantido. Isso tudo vai depender de como ele desenvolve esse preparatório do Student College. Então é o que a gente sempre fala, não adianta só você ir para a aula e estudar na aula e sair, não fazer suas atividades e não entregar os trabalhos, etc, etc. Você tem que ter um foco muito grande no seu self-study. Então depende muito do desempenho do aluno também. Totalmente. Então é a partir de todo o histórico acadêmico dele, o histórico escolar dele, que vai ser feita essa avaliação para ele ser ou não aceito numa universidade ou no Student College. E esse Student College no final, depois o que é? Já é a graduação? Como que funciona? Na verdade, quando ele for aplicar para o Student College, ele vai ter que ramificar qual a área de estudo dele. Certo. Então, se for medicina, ele vai para um curso mais voltado para a medicina. Se for matemática é outro, se for biologia é outro. Então, ele já dá de cara para entrar no Student College, ele já dá um segmento que ele quer, porque no Student College ele já vai voltar todo o estudo dele para aquela universidade que ele vai entrar depois. Então são matérias específicas para determinado tipo de curso. Exatamente, além do alemão, obviamente, porque no Student College você não precisa ter o mesmo nível de alemão que você precisa para entrar diretamente na universidade. Entendi. Então, quando você faz o PEFER, você já tem um ano pelo menos de graduação aqui no Brasil, você vai focar muito mais no alemão para conseguir atingir o nível da universidade. Exato. E quando você não tem, você vai saiu do ensino médio, quer ir lá para a Alemanha já, você vai fazer esse outro PEFER para entrar no Student College, mas é um pouco diferenciado. Exatamente. O alemão não precisa ser igual o do primeiro que vai direto para a universidade. Você ainda vai ter um ano de Student College para você desenvolver o teu alemão e daí sim entrar na universidade. E em ambos esses PEFERs, por exemplo, precisa ter qual nível de alemão? Beleza. Na verdade, para você entrar, 0. Então, se eu não souber nada de alemão, nada. Eu posso ir pra lá e posso falar alemão. Só chegar. Nossa, que legal. É bem bacana, gente. E é aquele negócio, né? Tem muita gente que fala, nossa, mas o alemão é difícil e não sei o que lá. O inglês também é difícil. Todos nós falamos aqui e tudo mais, mas a gente sabe que quando a gente chegou no nosso intercâmbio, quando a gente foi fazer um intercâmbio, no meu caso eu fui para a Austrália, o Vitor foi para a Irlanda e tudo mais, gente, a dificuldade é a mesma. A dificuldade é a mesma. Então tem até um ponto positivo que eu falo para quem não fala inglês, que é, se você fala inglês, você entra na sua zona de conforto. Então você vai chegar, principalmente em Berlim, você vai pedir as coisas em inglês, você vai conversar em inglês. Se você não fala, você vai se forçar a falar o alemão. Então, tudo vai ter o seu lado positivo e negativo, mas não tenham medo. Não é uma língua absurda, a gente está tendo ótimos resultados com todos os nossos estudantes. Vou te falar que a taxa de pessoas que não conseguiram atingir o alemão até agora
foi de 0%. Sério? Não tive Então, nenhum todos estudante. conseguiram. Todo mundo que está com a gente até agora conseguiu. Tá, então basicamente vocês garantem que o aluno vai conseguir atingir o nível de alemão, claro, se ele estudar, né? Se ele depende estudar, também. exatamente. Não tem como garantir. Mas porque... se eles forem para todas as aulas, estudar, Sim. pelo menos todos os seus alunos até agora conseguiram, Exatamente. certo? E quanto tempo dura isso aí? 3 anos, 4 anos? Como que demora para você conseguir fazer o alemão? Deus me livre, 3 anos, 4 anos, vocês já vão estar em outro patamar na Alemanha. Aquele pathway que vai direto para a universidade, da pessoa que já fez pelo menos um ano de universidade ou de algum tipo de faculdade aqui no Brasil, ele tem duração de 48 semanas, porém essas 48 semanas não são fixas. Se a pessoa, ela vai fazer um teste antes de fazer a aplicação dela, se ela já tiver um nível de alemão, obviamente que esse tempo vai diminuir. Ah, que legal. Né? Então a gente molda de acordo com a necessidade do estudante. E o outro pathway, que é do Student Collect, que é do Foundation Year e tudo mais, ele tem duração de 44 semanas. Menos. Justamente, igual eu te falei, não precisa ter aquele nível de alemão que precisa o outro para entrar direto numa universidade. Então, basicamente, em um ano, 48 semanas dá mais ou menos um ano, você consegue desenvolver um nível de alemão para conseguir entrar numa universidade gratuita na Alemanha. Exatamente. E, por exemplo, um aluno quer fazer uma pós-graduação na Alemanha e ele fez uma graduação aqui no Brasil. Precisa ser da mesma área? Como que funciona essa questão? Na verdade, não é que precisa ser da mesma área. O indicado é que seja da mesma área porque é uma universidade pública. Ele tem que ser aceito pela universidade. Legal, isso né? Então, diferente daqui que a gente vai fazer um vestibular e vai entrar ou alguma coisa do tipo, lá você faz um processo de que você vai entregar seu currículo, você vai entregar toda a sua grade de estudos e tudo mais, e a universidade te aceita ou não. E o aluno tem que fazer isso sozinho? Como que funciona? Não, isso a gente dá todo o suporte para todos os alunos, a gente faz até 5 aplicações. Em universidades diferentes? Em universidades da Alemanha inteira, isso é um ponto legal. Tá? As universidades que vocês vão fazer, as públicas, os nossos programas de pathway, tá? Só para retomar. Só para lembrar, pathway é como se fosse um caminho para você entrar nessa universidade, tá? Que é o curso de alemão. Vamos falar o curso de alemão, que é o pathway, que é o preparatório. Você vai ter em Berlim e em Hannover, só nessas 2 cidades. Depois do curso de alemão, depois do pathway, você pode aplicar para qualquer cidade da Alemanha. Então, se a pessoa quiser ir para uma cidade X lá na Alemanha, só que vocês não têm o curso, ele pode fazer o pathway em Hannover, em Berlim, e depois ir para aquela outra cidade? Pode, qualquer cidade. Então, ele pode ficar em Berlim, Hannover, pode ir para Hamburgo, pode ir para Munique, para Stuttgart, para a cidade que ele quiser. Não. Então, a grande questão é realmente achar uma universidade que seja mais a cara dele, que tenha o curso dele e tudo mais, que ele possa, até mesmo, um lado positivo também, você pode ir nas universidades para visitar. Isso é uma coisa importante. Tem muita gente que quer fazer uma universidade no exterior, uma pós-graduação, e quer fechar aqui do Brasil. A gente tem essa possibilidade, principalmente nos outros países, o Canadá, por exemplo. Sim. Mas é bem legal você ir visitar a universidade, conhecer o campus, Exato. conhecer a estrutura da universidade pessoalmente. Eu sei que muita gente não tem grana para fazer isso, mas, por exemplo, na Alemanha, se você fizer esse pathway, depois você vai estudar gratuitamente. Então você vai investir no começo, Exato. mas no final você vai economizar 4 anos, por exemplo, de dinheiro. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente sempre tem Vamos falar isso depois, que tem uma perguntinha aí pra gente. Vamos lá. A Maria Lídia perguntou, e no caso de uma pessoa que tem a graduação completa? É o mesmo caminho. A pessoa precisa ter no mínimo 1 ano. Depois da graduação completa é a mesma coisa. A partir de 1 ano de graduação, já é o mesmo sistema, você vai entrar no pathway, que você vai estudar o alemão e ir direto para a universidade pública. Claro, se você quiser fazer uma pós-graduação, você precisa necessariamente ter a graduação completa. Sim. E aí você faz esse pathway para você aprender o alemão e depois você pode fazer pós-graduação gratuita também. Exatamente. E falando lá da gratuidade dos outros anos... Legal. É uma coisa que a gente sempre... E isso é uma cultura do brasileiro, eu não julgo, mas o brasileiro ele é imediatista. Pensa só no agora. Só pensa no agora. Você não pensa que depois do pathway você vai fazer 3, ou geralmente lá a duração dos cursos universitários são de 3 anos a média. Você vai fazer 3 anos de graça. Para não falar que é de graça, você vai pagar de 400 a 500 euros por semestre, que daí é taxa de livro, outras taxas que não o valor do curso. É de graça, basicamente. É de graça, não tem o que falar. Então, assim,
abre um pouco a mente para você ter uma visão mais de médio a longo prazo. Tá? Então, isso é a grande questão. O brasileiro quer tudo agora, tem que funcionar agora, etc, etc. Então, pensa que isso daí, quem quer ir para a Alemanha não quer simplesmente fazer um curso de férias. Né? Geralmente, o pessoal já vai com um projeto um pouco mais longo, de vida. Então, isso é o que você tem que pensar num planejamento de Alemanha. Resumindo, você vai pagar o primeiro ano para fazer esse PEF e nos outros 3 anos você vai pagar só um feezinho, que é basicamente gratuito, para estudar 3 anos. Então, colocando na balança, os próximos 4 anos vão ser divididos nesse primeiro ano, então vai ficar muito barato. Exato. Basicamente é isso. Você vai gastar um pouquinho mais agora no começo para aprender o alemão, que na verdade é um investimento, né? Você está aprendendo uma nova língua, para depois estudar de graça, entendeu? Vale muito a pena. Vale demais, demais. E das cidades que vocês têm lá na Alemanha? Você falou de Berlim, Hannover, tem mais uma, não tem? Hamburgo a gente tem, só que Hamburgo é só a nossa parte de higher, né, de educação superior. Então quem quiser fazer higher education tem que ser em Hamburgo, ou não? Não, tem em Berlim, Hannover e Hamburgo. Os três têm universidade em inglês, tá? E daí o pé foi só Berlim e Hannover. E falando um pouco dessas 3 cidades, o que você recomenda? Como que é o tamanho? Eu particularmente só conheço Berlim. Sim, então, Berlim acaba sendo a mais procurada por alguns motivos. As principais empresas estão lá. As principais empresas. Até lá é bem dividido, né, cara? Lá, e geralmente quem vai para a Alemanha, isso é um fator muito curioso. O pessoal não vai querendo fazer tipo business, não vai querer fazer geralmente, não que isso seja uma regra, mas a maioria dos nossos estudantes, eles querem o quê? Engenharia mecânica, agronomia, já chegou um estudante com um curso totalmente diferente, mas que lá são pontos bem fortes. Né? Então o pessoal realmente acaba procurando lá por causa disso. Ele vai com foco de estudo e de mudança de vida mesmo. Exato. Não que quem faz business não faz, Exato, mas é o mais aprofundado, mais específico. Exatamente. E Berlim acaba sendo a mais procurada por ser maior do que as outras, é uma cidade que é multicultural, é uma cidade que fala inglês, que é uma cidade agitada, é aquele negócio 24 horas por dia, bem grande, tem tudo que você precisa e tudo mais. Já Hannover já é uma cidade um pouco mais tradicional. Então, para quem, por exemplo, fala inglês, lá você não vai ter tanto sucesso e você vai dar as caras mesmo com o alemão. Você vai ter que falar alemão. Então, se você que fala inglês está na sua zona de conforto e sabe que vai ficar na sua zona de conforto, vá para Hannover. Tá? Se não, pode ir para Berlim, que você vai curtir bastante também. O grande lance de lá, vamos falar dessas 2 cidades, são as principais para o programa de Pathway. Mas, cara, daí eu vou falar do meu lado, do meu coração. Eu iria pra Berlim, cara. Berlim é S2, assim. Basicamente, se você quiser uma cidade multicultural, Berlim com certeza é a cidade que você tem que escolher. E se você quiser uma cidade mais tradicional, sim, com certeza Hannover. Basicamente isso. Basicamente isso. E quais são os pré-requisitos para fazer um PEFER, por exemplo, na Gizmo? Um PEFER, você precisa ter um passaporte. Você precisa vir aqui na Trinity para conhecer os programas. E vambora. Basicamente isso. Não, brincadeiras à parte. E aí tem aquela questão, mas eu não tenho graduação. Não tem problema. Tem um programa para quem não tem graduação. Eu tenho graduação completa, eu quero fazer uma pós-graduação lá. Tem um programa. Eu não quero fazer alemão, eu quero fazer um curso diretamente de inglês. Tem também as possibilidades. Exatamente. Então, para quem quiser estudar na Alemanha, a gente tem tudo. Tem tudo, não falta nada. É só realmente ir. Toda a parte burocrática de visto e tudo mais, que a gente vai entrar nesse assunto também, mas é muito mais simples, é muito mais fácil, tem alguns pontinhos diferentes de outros países, como Austrália, Canadá, Irlanda, por exemplo, mas, como eu falei anteriormente, todo lugar vai ter um pouquinho mais de dificuldade numa ponta, mas vai te aliviar na outra também. Mas, por exemplo, vamos falar de visto, já que você tocou nesse assunto. Precisa tirar o visto aqui no Brasil, tirar lá na Alemanha? Como que funciona? Pode ser negado, igual é muito nos Estados Unidos, por exemplo, que o visto tem negado? Como que funciona? Boa pergunta. Na verdade, o visto aqui, eu vou comparar muito com a Irlanda, né? Que você entra no país com o seu visto de turista, né? Que você tem até 90 dias para ficar ali basicamente em toda a Europa. Já com as cartas da escola? Já com as cartas da escola, com o seguro, que precisa ter com uma cobertura mínima de 30 mil euros, com o seu endereço, você vai ter todas as documentações ali na hora que você entrar no país.
durante a primeira e segunda semana, isso é o que a gente indica, obviamente que você tem 3 meses para fazer isso, mas a gente sempre indica fazer na primeira e segunda semana, já ir atrás para tirar o seu visto de estudante. E isso aqui não ajuda lá também? Ajuda tudo, cara. Legal. Ajuda tudo. Então, tudo que você precisar, tem um time lá na nossa escola que vai dar um suporte para vocês e que vai ajudá-los a fazer todo esse processo. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Os requisitos que precisa ter para tirar o visto. Obviamente, a carta da escola, você vai precisar ter um endereço lá fixo. Então, a gente tem 2 opções. Bom, depois eu vou entrar na parte de acomodação. Vamos falar do visto. Um endereço fixo, você vai precisar ter um seguro também, depois desses 3 meses. Então, lá existe um seguro local, que obviamente que ele é mais barato, mas você tem que contratar estando lá. Certo. Então, a gente sempre recomenda sair desses 3 primeiros meses com o seguro daqui do Brasil, o seguro que vocês trabalham normal para intercâmbio, e depois aplica para o seguro local, que é um seguro alemão. Tá? Então, a gente falou carta, endereço, o seguro, obviamente que a sua passagem quando você entrar lá, e daí vem o ponto mais crítico. Suporte financeiro, que não é um ponto tão crítico, mas obviamente que, né? Basicamente, se você for estudar por uma longa duração em qualquer país do mundo, você precisa comprovar que você consegue se manter financeiramente lá naquele país, Exato. caso você não consiga trabalho. E depois a gente vai falar essa questão de se pode ou não pode trabalhar. Exato. Mas ele vai falar um pouquinho desse suporte financeiro que você precisa comprovar que você tem, não que não é um gasto, você precisa comprovar que você tem esse valor para que, caso você precise, você tenha para usar, né? Exatamente, exatamente. E daí lá na Alemanha, diferente da Irlanda, que eu estava usando como exemplo, você não vai fazer a comprovação no extrato bancário, simplesmente mostrar que você tem os 3.000 euros, no caso da Irlanda. Lá você tem que abrir uma conta que se chama conta bloqueada. Sério? Que leva, a função dela é levada ao pé da letra. Por quê? Você tem que comprovar ali durante esse primeiro ano, esse 1 ano, 10.236 euros. 10.000 euros, basicamente. Basicamente 10.000 euros. E daí, durante esse 1 ano, você tem um limite de saque por mês, que é 1/12 desses 10.000. Basicamente então, 850 euros por mês. Resumindo, a Alemanha é a mamãe e ela fica com o seu dinheiro e ela vai te dando mesada todo mês. Exatamente. Pra você não gastar todo o dinheiro e depois virar mendigo lá. Exato. Até porque, né, gente, um país como a Alemanha, para quem gosta de tomar cerveja, eu gastaria só uns 900 euros por mês com cerveja. Fácil. E não somos um dos melhores países do mundo por falta de controle, né? Eles fazem uma coisa muito regrada. Exatamente, exatamente. Então, essa é a parte, obviamente que você tem essa parte da conta bloqueada e tem também a possibilidade de você ter um sponsor, um responsável por você, onde você tem que levar os 6 últimos extratos desse responsável, junto com uma carta, obviamente traduzida e jamentada para o alemão. Certo. E, na verdade, não é uma obrigação, mas a gente sempre indica também levar os 3 últimos olerites ou comprovantes de onde vem esse dinheiro. Certo. Então, por exemplo, se eu não tenho esses 10.000 euros na minha conta para levar lá para a Alemanha, porque sei lá, sou jovem, etc., Sim. eu posso pedir para o meu pai ou para algum parente de primeiro grau Exato. comprovar isso e falar, ó, eu consigo bancar ele nesse 1 ano enquanto ele esteja lá. Sim, sim. Então é mais fácil também. É mais fácil. É mais fácil, só que daí ele vai ter que, alguém vai ter que mandar dinheiro para ele ou ele já vai levar Sim, o dinheiro em espécie. Então, resumidamente, precisa comprar o curso de 1 ano, passagem aérea de volta, seguro pelo menos os 3 primeiros meses, Exato. porque você faz o restante lá. Exato. A acomodação definitiva, que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso depois, e a comprovação de serviço financeira de 10.000 euros ou um sponsor para te bancar. Exatamente. Basicamente isso. Basicamente isso. É simples até, né? É simples, cara. E é aquele negócio, você só não vai ter o visto aprovado se você não tiver esses requisitos. Isso é bem importante, né? Porque Só às vezes isso. você aplica para um visto na Austrália, por exemplo. Você tem Tem todos todos os os requisitos requisitos e mesmo assim você tem o visto negado. Então isso é uma vantagem, tá vendo, pessoal? Se você tem vontade de fazer um curso no exterior, tem essa grana ou tem um sponsor para fazer, lembre-se que você indo para a Alemanha, você tem um visto basicamente garantido se você tiver todos os pré-requisitos que eles pedem. Exatamente. E vamos falar um pouquinho de uma parte que todo mundo pergunta, com relação ao trabalho. Mesmo fazendo esse curso de Pathway, que é o caminho, que é o curso de alemão em si, Legal. pode trabalhar enquanto faz esse curso ou só depois que eu fizer a graduação? Vamos lá, vamos lá. Porque a maioria dos países não pode fazer, ou não pode trabalhar fazendo o Pathway, por exemplo, Exato. no Canadá.
Canadá, muita gente vai para o Canadá fazer o PEFA, por exemplo, é muito procurado, mas durante o PEFA não pode trabalhar, né? Só depois que você entra numa instituição, depois de fazer um Higher Education. Na Alemanha é a mesma coisa ou não? Na Alemanha, algumas regras mudaram esse ano, na verdade. Então, vou falar de um benefício que está tendo para brasileiros agora na cidade, especificamente de Berlim. Tá? Então, vamos esquecer um pouco Hannover, vamos focar em Berlim. Para estudantes que cheguem lá em Berlim até novembro, na virada do ano, ou seja, em janeiro, ele pode pedir o Work Permit dele. Nossa, que específico, então, né? muito específico. Então, obviamente, pode chegar o ano inteiro, com limitação até novembro, né? Para não chegar, tipo, vou chegar no dia 25 de dezembro, beleza, agora eu vou pegar. Não, tem que chegar até o final de novembro, e daí na virada... Até o final de novembro. Até o final de novembro. Legal. Para no começo do ano você pega a permissão de trabalho em Berlim. Tá? Em Hannover você só pode trabalhar depois de 12 meses. Ou seja, você vai fazer todo o seu programa basicamente sem poder trabalhar. Tá? Então, mas em Berlim especificamente você pode na virada do ano. Então, por exemplo, quem chega em julho, Murilo, quando vai poder? Na virada do ano. Quem chegar em janeiro também na virada do ano. Então, vai de vocês aí, ou se programar para ir até o final de novembro. Seria legal ir até um pouquinho antes para conseguir pegar um pouco mais do alemão, e a hora que pegar o Work Permit, que é a permissão de trabalho, daí você conseguir melhores vagas, obviamente. E quem quer, por exemplo, tem essa grana já para comprovar, ou tem um sponsor que quer ir esse ano ainda, dá tempo ou já fecharam as vagas? Fácil. Sério? Toda primeira segunda-feira do mês. Então, se a pessoa dizer, quero começar na primeira segunda-feira de outubro, semana que vem. Não dá. Novembro, beleza, dá pra fazer. Tá? Então dá pra fazer aí pra entrar em novembro tranquilamente. Então tem mais uma entrada aí esse ano. Exatamente. Quem puder ir esse ano e quiser ir pra começar a trabalhar já em janeiro do ano que vem, pode começar na primeira semana de novembro. Exatamente. Inclusive eu tenho um caso de um estudante meu que estava matriculado pra janeiro, e daí eu liguei pra ele e falei, e aí, se a gente chegar até novembro, isso foi essa semana. Ele falou, sério, vou. Vai adiantar. Mudamos já, vai começar em novembro para pegar a permissão de trabalho em janeiro. E como que funciona essa permissão de trabalho? É qualquer tipo de trabalho ou é só trabalho lavando prato? Como que funciona? Qualquer tipo de trabalho que você consiga lá, você pode trabalhar part-time, né? Como a maioria dos países dá essa permissão. O salário mínimo lá na Alemanha é de 9 euros, né? Os maiores Obviamente. da Europa. Exato, mas a gente sabe que, quase ninguém ganha só o mínimo, né? Exato. Então o pessoal sempre ganha ali uma taxinha maior, um salário um pouco maior do que o salário mínimo, obviamente. E daí, uma comparação bem legal com a Irlanda, tá, gente? Daí Ele pega no pé da Irlanda. eu vou criar picuinha aqui. Mas o custo de vida lá é absurdamente menor do que da Irlanda. Sério? Absurdamente. Vamos falar aí metade, talvez. Mentira, eu não sabia disso. A gente está falando, por exemplo, de um aluguel na Irlanda, vamos falar que tá batendo hoje na casa de uns 700 euros. Um quarto individual, sim. Longe. Não, depende da cidade, vamos lá. Mas sim, um quarto individual, uns 700 euros é uma boa média. Legal. Lá em Berlim, por exemplo, a média de valor, Berlim, que é a cidade mais cara, vai de 400 a 600 euros. Um quarto individual. Exato. Se for pensar em Hannover, por exemplo, é muito mais barato. Daí vai de 300 a 500 euros. Legal. Não é uma diferença muito grande, mas acaba sendo um pouquinho mais barato. Então, basicamente, o estudante vai investir mais no início para fazer esse curso de Pathway, mas nos próximos 4 anos, 3 anos, vai pagar mais barato o aluguel. Exatamente. E não vai pagar a graduação, que é muito importante. Exatamente. É isso aí. Então, gente, pensem direitinho porque vale a pena. Então, você comentou que o estudante pode trabalhar em qualquer área. Então, por exemplo, uma pessoa que tem inglês já fluente, vai fazer esse curso de alemão, sim, às vezes consegue arrumar um emprego bacana lá, né? Sim, com certeza. Tudo, gente, e isso não é só, acaba não sendo só na Alemanha, né, Vitão? Isso em qualquer lugar que você for, que você tenha permissão part-time, você pode trabalhar com o que você quiser. Tudo vai depender da sua determinação de correr atrás. Obviamente que é um pouco mais difícil trabalhar, por exemplo, na sua própria área, porque você tem uma permissão part-time. Mas não é impossível. Não é impossível. Então você pode correr atrás, pode fazer. E o legal, por exemplo, das nossas escolas é que tem muito networking, tem muita empresa que vai na escola, dá palestra e tudo mais. Então, às vezes consegue um trabalho dentro da própria escola. Exatamente. Que legal. E o que eu ia comentar também?
Depois, por exemplo, você vai fazer esse caminho. Vai, compra o curso de Pathway, faz o Pathway, aprende alemão, faz a graduação ou a pós-graduação, o que você for fazer. Depois, eu fiz a pós-graduação, e aí? Eu volto para o Brasil, o que acontece? Boa pergunta. Na verdade, tanto depois da graduação ou da pós-graduação, você tem um visto de trabalho durante 18 meses, ou seja, durante 1 ano e meio. Então eu vou estudando, eu posso trabalhar durante a graduação ou a pós-graduação, certo? Normal. E depois eu ainda tenho mais 18 meses só para trabalhar. Full time. Para conseguir arrumar um emprego na área. Daí você consegue um emprego na área, e daí aquele projeto de receber um sponsor, né? Um sponsor, para quem não sabe, é um visto onde o empregador fica responsável por você, né? Então você fica ali basicamente só trabalhando normal, sem problema nenhum. E depois desse sponsor, depois de um tempinho de trabalho nesse sponsor, permanência. depois de 2 anos, na verdade, você consegue a residência. Depois de 8 anos, você consegue pegar a cidadania. Que legal. É bacana. Então, tem uma perguntinha aqui, mas deixa eu só vou completar isso aqui. Então, pra quem não sabe, sponsor é basicamente você trabalha numa empresa, a empresa gosta muito de você e vai te dar um visto de trabalho. Não é tão fácil conseguir esse sponsor, é muito difícil. Porém, para quem fez uma graduação ou pós-graduação no país já tem experiência no país, já trabalhou no país, fez um curso no país de graduação ou pós-graduação, isso acaba se tornando muito mais fácil. Sim. Do que, por exemplo, eu sair daqui do Brasil, eu quero ter um sponsor na Alemanha, eu consigo? Pode até conseguir, mas é muito mais difícil. Então, mas para quem já fez graduação lá ou pós-graduação, para conseguir esse sponsor vai ficar muito mais fácil. Com certeza, com certeza. Ó, uma perguntinha aí, pessoal. A Cássia está perguntando, pós-graduação também não paga? Mesmo esquema, né? Só voltando naquele assunto, nós temos as pós-graduações que pagam, que são as pós-graduações em inglês, e a pós-graduação em universidade pública. Em universidade pública você não paga, vai ser aquele mesmo esquema da graduação, só vai pagar uma taxa administrativa, material e tudo mais. O curso é gratuito. Então, se ele fizer o curso de Pathway, por exemplo, para aprender alemão, depois ele faz a pós-graduação gratuita? Sim, desde que ele já tenha a graduação e, obviamente, igual eu falei antes também, você tem que ser aceito nessa pós-graduação. Então, obviamente, eles vão pegar todo o seu currículo universitário aqui do Brasil, vão ver todas as suas notas, parte de attendance, presença nas aulas e tudo mais. Então, vai ser feita uma avaliação para você ser aceito. Sendo aceito, não paga nada. Isso, os alunos que já estudaram lá para entrar na graduação ou pós-graduação, estão sendo aceitos? Como que está sendo essa questão? Sim, estão sendo. Igual eu falei para você, depois de 99% dos nossos alunos, eles fazem o Pathway e já vão aplicar para uma graduação. Cara, é muito raro alguém fazer o Pathway e depois voltar para o Brasil. Então, praticamente todos... Se estiver focado em estudar de verdade, consegue. Exato. Só teve uma situação, para não falar que não teve nenhuma, de uma estudante nossa que foi entrar no Student College e ela não conseguiu na universidade pública. Daí ela teve que fazer um Student College na privada. Daí ela, obviamente, que ela tem os custos desse curso também. Entendi. Então a maioria dos casos, quase 100% dos casos, que fizeram o PF ou pós-graduação gratuita. Exato. Tá bom, Murilo, eu consigo fazer graduação e pós-graduação gratuita na Alemanha. Tem essa questão dos 10 mil euros que eu preciso comprovar para tirar o visto, não é um gasto, é uma comprovação. Exato. E quanto que custa esse Pathway aí? É muito caro? É mais caro que 3 anos de graduação? Uma média assim, de preço, porque claro, você sabe que o preço varia. Sim. Mas uma média de preço que você vai investir inicialmente. Quanto que está um ano numa instituição aqui boa? De pós-graduação? Numa pós. Acho que uns 60 mil reais. Uns 60 mil? Tá. É um valor médio ainda, né? Vou te falar que um Pathway de 1 ano, para depois você estudar mais 3 anos de graça, vai sair mais ou menos a metade disso daí. Uns 30 mil reais? Uns de 30, 35, obviamente tudo depende do câmbio do euro aí, claro. Mas basicamente isso. Ou seja, você vai pagar o equivalente a 6 meses de curso aqui no Brasil para você estudar. Uma pós-graduação muito boa aqui no Brasil. Uma pós-graduação muito claro. boa. E daí você vai estudar basicamente 4 anos lá na Alemanha. Então, basicamente, você investe de 30 a 40 mil reais para fazer o Pathway. Sim. E depois desse Pathway você vai conseguir fazer graduação ou pós-graduação de graça. Exato. Cara, mas é muito vantajoso. Lembrando, você vai conseguir desde que você siga Não, sim, claro. Sendo aceito, vai embora.
E só uma Tem uma observação minha, na verdade, é que a própria Gizmo, na verdade, ajuda nessa parte de orientação Sim. para qual universidade Exato. ela pode aplicar e tudo mais. Né? Exatamente. A Exatamente. Gizmo, dependendo do perfil do aluno, a própria Gizmo fala assim, ó, de acordo com o que você está buscando, eu indico essa ou essa universidade pública Exatamente. e auxilio você a aplicação também, né? Exatamente, a gente auxilia com até 5 aplicações. Então, igual a gente falou aqui, lá você não faz o vestibular, você aplica com todos os seus currículo e tudo mais, e daí você aceita ou não. Então, a gente ajuda até 5 aplicações, e essas aplicações variam de 40 a 70 dólares por aplicação. Mas é um valor de aplicação. É um valor de aplicação normal. Mas isso da universidade, não da Da Gizmo. universidade, não da Gizmo. Se Então, eu fosse sozinho, por exemplo, eu ia ter que pagar esses 40 euros para aplicar. normalmente. E se eu, por exemplo, aplicar em 3 e passar nas 3, eu posso escolher? Pode escolher. Nossa, que legal. Pode escolher. Então, o que mais que eu ia perguntar? Ah, tá, uma coisa básica. E por que ninguém nunca, basicamente, ouviu falar nessa questão? Então, isso Não é muito divulgado, né? cara, na verdade não tem tanta divulgação, é um programa relativamente novo para o brasileiro. Eles faziam com outros países, aí agora Sim, começou a... Exatamente. E agora a gente está começando a popularizar ou divulgando um pouquinho mais aqui no Brasil. E meu Deus, agora me fugiu o que eu ia falar. E outra que tem o famoso medo do alemão. Tem o famoso medo do alemão. Então é por isso que não tem uma gama tão grande de brasileiros. Isso também é bom para quem for estudar com a gente. Não vai ter um absurdo de brasileiro e etc. Você vai ter, obviamente, um ou outro, mas é absurdamente diferente dos outros países, né? Então a gente está falando aí hoje, que a gente está com, hoje na nossa escola, a gente está com em torno de 100 a 120 brasileiros. Nossa, é um Já número grande também. é um número grande, mas é assim, dentre estudantes que estão começando até estudantes que já estão finalizando. Entendi. Entendeu? Então não é na Então- mesma turma sem brasileiro. Não. E a com Gizmo é certeza. uma instituição grande também, não é uma Exatamente. escola pequenininha. Não, é uma instituição que está lá há 20 anos já. A gente está abrindo um campus novo agora em Berlim, então a gente vai abrir mês que vem já esse campus novo, então já vai ter um espaço muito maior, muito mais moderno e tudo mais. Então, assim, tá vindo numa crescente muito boa a escola. Então, basicamente, resumindo, para quem quiser fazer um curso superior no exterior, tanto graduação quanto pós-graduação, gratuito, tem a opção da Alemanha, e para você fazer esse curso gratuito, você precisa ter alemão fluente, certo? Exato. E a Gizmo oferece uma opção para você aprender alemão. Não é um curso de alemão geral, é um Pathway, que é um caminho para a universidade, que além de você aprender o alemão, claro, você aprende outras coisas para conseguir Sim. passar nesse... Não é vestibular, né? Nessas aplicações. Exato. E basicamente, se você estuda, se você vai em todas as aulas e estuda mesmo, é basicamente garantido que você consiga atingir o nível de alemão. Tem muita gente que faz curso, sei lá, por exemplo, eu morei na Irlanda e aprendi inglês, mas tem gente que está lá 3 anos na Irlanda e não sabe falar Não fala inglês. inglês, E aí não consegue entrar na universidade, né? Exatamente. Como esse curso é específico para entrar na graduação, vamos dizer assim, é um alemão acadêmico, Sim. a probabilidade de você conseguir entrar na graduação é basicamente, se você estudar, dá pra ir. Basicamente dá. Em um ano só. Em um ano. E aprender alemão em um ano. Em um ano. Puta, sério? Em um ano, bicho. Vai que é sucesso. E ó, como você comentou da Irlanda, tem o pessoal que vai pra lá e às vezes não aprende inglês. Novidade para quem tá na Irlanda, tá? Quem quiser ir da Irlanda para a Alemanha para fazer o Pathway e entrar numa universidade gratuita, tem valor especial, tá? Então entre em contato com o pessoal da Trinity. É um valor diferenciado para quem está na Irlanda. Fala com o pessoal que vai ser sucesso de vocês irem para a Alemanha. Então é isso, galera. A gente conversou aqui com o Murilo. Você gostou, Murilo? Foi uma ótima experiência. Então, se você tem vontade de fazer curso de graduação no exterior, entre em contato com a gente. Se tiver alguma dúvida muito específica, vou passar o contato do Murilo, você vai falar diretamente com ele. Passar. E a gente vai conversar junto aí e vai tentar levar vocês lá para a Alemanha, que é muito legal. Beleza? Obrigadão, gente. Obrigada. Valeu.